eu sou o Elerão Júnior, sou médico urologista e nesse vídeo de hoje estou gravando aqui da minha casa, né, um vídeo explicativo de orientação. Quando eu criei esse perfil, o meu objetivo era um perfil para orientar os doentes, não era para formar médicos ou coisa parecida, mas sim para poder tirar dúvidas e orientar. E hoje aconteceu um fato interessante. Eu estava descendo aqui no meu prédio e encontrei uma pessoa, um vizinho muito esclarecido, e ele me contou algo que eu resolvi gravar porque é algo que pode beneficiar a sua vida. Fica comigo até o final, eu quero falar sobre infarto renal. Todas as vezes que você escuta falar de infarto, a primeira coisa que você pensa é no coração. É um infarto do coração, é um infarto do miocárdio ou um infarto que gera uma morte súbita. Mas você sabia que outros órgãos podem infartar? Que se você olhar no dicionário a palavra infarto, ela significa obstrução, obstrução da passagem de algo, que no caso do nosso corpo é passagem de sangue, né? Quando isso acontece no seu cérebro, isso se chama AVC isquêmico, obstrui o fluxo de sangue. Quando isso acontece no seu intestino, é uma doença gravíssima. Aí você pode, aqui embaixo, eu vou deixar o nome do Dr. Francisco Rebouças, né? Ele tem um vídeo só sobre isquemia, né? Sobre infarto intestinal. Mas eu quero falar sobre o infarto renal. O infarto renal não é uma doença muito frequente e por isso, muitas vezes ela passa desapercebida no pronto-socorro. Esse doente, uma pessoa super esclarecida, ele teve um quadro de Covid de leve para moderado, não houve necessidade de internação, ficou em casa por volta de janeiro. E 2 meses depois ele voltou no seu cardiologista, porque é hipertenso, né? Uma pessoa magra, atleta, esportista, e ele tem uma hipertensão leve, bem controlada. E aí ele foi fazer o exame de rotina normal, comum no pós-Covid, né? E chegou para fazer seus exames, o doutor falou, olha, vamos fazer um eco de estresse. É um exame simples, né? De rotina cardiológica, mas que precisa de injetar um produto que acelera o coração para ver como que esse coração funciona diante de um estresse ou diante de um aumento da frequência cardíaca. Ele fez o exame, não teve nada durante o exame, mas no dia seguinte ele começou a queixar de uma dor no flanco esquerdo. O flanco é essa região que fica logo abaixo das costelas, mais para a lateral, né, do lado esquerdo. No nosso corpo humano não existem órgãos de grande importância que costumam doer, principalmente do lado esquerdo. Do lado direito você ainda pode confundir com a vesícula, com o apêndice, mas do lado esquerdo, num homem jovem, não tem muitas coisas a se pensar. E aí ele foi, ligou para o médico dele para ver se tinha relação com o exame que ele havia feito. O médico falou, olha, não vejo relação com o exame feito, mas procura uma emergência, porque a dor era uma dor intensa, com sudorese, com náusea, com vômito, né, uma dor aguda. E aí ele procurou emergência no hospital aqui em Goiânia. E ele foi prontamente atendido, foi medicado, fizeram um eletrocardiograma, passaram um analgésico, a dor aliviou parcialmente e na hora só se pensaram na parte cardíaca, porque havia feito um exame. E não foi investigado nada mais, ele saiu com receita para casa. Porém, de tarde, a dor continuou intensa, ele com sudorese. Ele ligou de novo para o seu médico, o médico falou, olha, procura um gastro. E aí ele foi, né? Foi numa clínica de gastro durante a semana e ele foi atendido. O gastro pediu um exame, né? Uma tomografia sem contraste. Tomografia sem contraste é um ótimo exame para ver cálculo renal. Porém, para ver outras doenças, há necessidade de injeção do contraste. E não foi feito contraste. Quando se fez a tomografia, o diagnóstico, o laudo da tomografia veio um pequeno borramento perto do rim, que é muito corriqueiro de aparecer em tomografias na maioria dos casos. E o doutor falou, olha, não tem nada, pode ir para sua casa, vamos tomar um analgésico, pode ser que seja uma dor muscular, passou relaxante e analgésico. E não se pensou que podia ter algo a mais no rim. No dia seguinte, aí já se passaram mais de 24 horas, ele persistindo a dor, ele voltou na emergência do hospital. E o plantonista falou, olha, vamos injetar um contraste. E para surpresa dele, a hora que injetou o contraste, na fase arterial, o rim dele, no seu polo superior, havia isquemiado, havia sido trombosado. Um êmbolo, né, um pedacinho de coágulo que saiu do coração, migrou ali para sua artéria renal e entupiu um dos ramos, porque a artéria renal ela pode ser única ou dupla, às vezes até mais ramos. E esse ramo bifurca dentro do rim. E nessa bifurcação obstruiu uma parte do rim, 1/3 do rim. E esse 1/3 do rim dele foi perdido. Por que eu estou fazendo esse vídeo? A isquemia renal, o infarto renal, ele acontece em pacientes que geralmente são cardiopatas, alguns hipertensos,
em pacientes que têm algum distúrbio. Antigamente, quando existia muitas chagas, era muito comum um paciente que tinha fibrilação embolizar, soltar êmbolos para outros órgãos, e o rim era muito afetado. Hoje, com o Covid, né, nós estamos vendo muitos infartos renais. Esse ano, eu já vi 3 infartos renais. Por sorte, como a gente tem um contato e a gente acaba conhecendo, nós conseguimos fazer um diagnóstico num tempo hábil. O que é um tempo hábil? Quanto mais precoce possível, maior é a chance de não haver sequelas para o rim. Né? Nós conseguimos fazer um diagnóstico num tempo inferior a 3 horas em um caso e no outro caso num tempo inferior a 6 horas. Como que é feito o diagnóstico? É justamente com o exame, com contraste. Aí ele vai ver que existe uma obstrução e não está chegando sangue na periferia do rim. E por que não está chegando sangue? Aquela parte, ela dói, ela morre, né? E aí precisa de um atendimento emergencial. Em alguns casos, vai necessitar de um anticoagulante durante algum tempo. Mas na maioria das vezes, se você pega no tempo hábil, você consegue fazer um cateterismo da artéria renal, assim como é feito um cateterismo cardíaco. Remove ali o trombo, o rim volta a ser perfundido e vai ficar sem sequela, ou com sequelas mínimas. Nesse caso de hoje, a pessoa perdeu 1/3 do seu rim. Ah, foi negligência do doente? Não, foi falta de conhecimento da equipe que atendeu. Portanto, se você tem uma dor, se você teve uma dor renal de forma súbita, que não melhorou com analgésico comum, gerando sudorese, dor intensa, que não melhora, vá ao pronto-socorro, fale com o médico, sugira, olha, será que eu não estou tendo infarto renal? Porque as pessoas acham que dor renal é só cólica, é só infecção, mas existem outras doenças que afetam o rim. É claro que o infarto renal é uma doença rara, ela não é muito comum, ela representa 1,4% das doenças renais, mas nós temos que lembrar que ela existe, porque o diagnóstico dela, a maioria das vezes, é tardio, e aí o órgão já foi embora. Se é uma lesão que vai infartar um pedaço do rim, tudo bem, você vai perder um pedaço, já é ruim, mas imagina você perder todo um órgão. Né? Imagina uma pessoa que tem um rim único, ela tem uma trombose renal e perde um único rim. Portanto, trombose renal, infarto renal, dores renais agudas que não melhoram com analgésico comum, cuja tomografia inicialmente está normal, não deixe de fazer o contraste, porque muitas pessoas têm medo. Eu não vou fazer o contraste porque eu tenho medo da reação. Se o seu médico indicar, se ele suspeitou, faça o contraste para poder fazer esse diagnóstico. Diagnóstico preciso tem um tratamento adequado. Tratamento adequado, a chance de êxito, de melhora do quadro é muito grande. Portanto, fica a dica. Assim como eu falei no outro dia, com relação à torção de testículo. A torção de testículo é uma urgência e a dor renal é uma emergência. Não se pode perder tempo. Fica a dica. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, encaminhe ele para os seus amigos. Escreve aqui no canal DRL Arão Júnior. Nos segue também lá no perfil do Instagram. E vai ser um prazer tê-lo conosco. Esse canal eu estou fazendo para você e com você. Eu preciso da sua ajuda para que você me mande as suas dúvidas, para que eu possa explicar numa linguagem simples, descomplicada, fácil de entender, né? E tirar as dúvidas. Esse caso de hoje é um caso ilustrativo, mas pode acontecer às vezes com um amigo, às vezes pode ter acontecido com algum parente ou alguma pessoa próxima de você que perdeu a oportunidade de salvar um órgão, ok? Fique conosco, nos siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.